convidar você a que abra sua Bíblia, acompanhe aqui no Data Show, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 25. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 25. Dizemos assim, irmãos, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir os olhos do homem e pôr-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Amém? Eu estava ouvindo a conversa de dois irmãos recentemente, e não estava espionando, eu estava ouvindo porque estava próximo, eles estavam compartilhando comigo, e era uma conversa muito interessante porque envolvia alguns temas bíblicos, conhecimento bíblico, o estudo que cada um estava fazendo de algumas coisas. Mas um desses irmãos, num dado momento, saiu com uma pérola extraordinária, e aí ele disse o seguinte, quando eu estava um pouquinho mais afastado, falando para o outro irmão: meu querido, eu conheço um velhinho que obviamente eu não vou dizer aonde ele mora, não, você vai saber de quem se trata, e eu vou deixar só a história para você refletir. Um velhinho que conhece muito, mas tem muito conhecimento da Bíblia. Aliás, recentemente, semana passada, esse velhinho completou 100 anos de idade. Teve um culto, foi uma grande festa, porque esse irmão se tornou agora um centurião. Centurião, irmãos, é o líder de 100 soldados romanos. Esses irmãos, discutindo a Bíblia, chegaram à conclusão de que quem completa 100 anos se torna um centurião. Ou seja, ele agora era chefe de uma legião de soldados, de 100 soldados. O que isso tem a ver com aquilo que a gente quer ministrar? Nós muitas vezes temos um conhecimento superficial das coisas. O nosso conhecimento passa, às vezes, apenas pela primeira linha, pela primeira página, pela primeira frase. Nós não nos aprofundamos e não tomamos conhecimento do que de fato o texto e o seu contexto querem nos revelar. Esse texto aqui em especial, ele sempre me trouxe um incômodo muito grande. Eu confesso para os irmãos que eu nunca o estudei da forma como eu estou fazendo com os irmãos agora. Lia, aquilo ficava na minha mente, mas eu não ia pesquisar, não ia em busca de uma razão para tentar entender por que é que Jesus, especificamente no caso desse homem, realiza um milagre em duas etapas. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia, em nenhum dos milagres realizados por Jesus ou dos fatos milagrosos que aconteceram no Velho Testamento, que possam justificar tanta pompa e circunstância quanto esse. Um homem é trazido a Jesus por populares. Aqui nós já compreendemos que existiam pessoas que se preocupavam com ele e que também intercediam por ele a ponto de entenderem que, levando-o a Jesus, conduzindo-o a Jesus, haveria a possibilidade, na visão deles, de esse homem recuperar sua visão. E não é diferente, é exatamente isso que o texto vai revelar para nós. Mais do que isso, essa história, ela apresenta para nós um simbolismo rico
recheado de ensinamentos. Hoje eu vou trabalhar com 2 apenas, mas você pode encontrar lendo e relendo esse texto depois, e tenta ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, que você vai entender de uma forma ainda mais ampliada aquilo que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos e aquilo que eu quero compartilhar com vocês, que eu entendo que ele gostaria de também nos ensinar. E aí é preciso que a gente olhe um pouquinho para o contexto. É preciso que a gente olhe um pouquinho para os fatos que ocorreram antes dessa cura específica que aconteceu em Betsaida, para que a gente possa então compreender o que de fato Jesus quer nos ensinar. Essa palavra, o nome dessa cidade, significa casa de pescadores. Na verdade, era uma aldeia onde muitos pescadores habitavam, e de uma forma muito peculiar, 3 nomes muito conhecidos nossos dentro do Novo Testamento saíram dessa cidade, saíram de Betsaida. Nós encontramos a possibilidade de terem outros, mas conhecidos, aqueles que de fato podem ser notórios naquilo que a gente lê, quando a gente entende, são aqueles que são mais evidentes. Pedro, André e Filipe são nomes que nasceram nessa cidade, que viveram nessa cidade, que tiveram origem inclusive nas suas formações profissionais nessa cidade, Betsaida, casa dos pescadores. Outro fato curioso é que existe um discurso duro de Jesus no Evangelho de Lucas capítulo 10 acerca de algumas cidades que rejeitaram seus milagres, que não creram no seu nome, muito menos nas evidências que Jesus apresentou enquanto esteve aqui na terra. E uma dessas cidades é exatamente Betsaida. Há um discurso tão duro que essa cidade é amaldiçoada, da forma como eles rejeitam, não naquele contexto, não para aquele momento, mas para o final dos tempos. E aí há uma rejeição de Jesus por parte dos líderes daquela cidade, que também rejeitaram os seus ensinamentos. Jesus está com seus discípulos na região da Galileia, toma, depois de realizar o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, um barco, e ele então passa para um outro lado de uma cidade chamada Magdã. E nessa cidade ele recebe uma proposta indecente dos fariseus, dizendo o seguinte: realize um milagre, mostra-nos um sinal do céu para que a gente possa crer que o Senhor é o Messias. Obviamente Jesus os exorta, dizendo que não haverá nenhum outro sinal senão aquele de Jonas. E aí Jesus entra no barco novamente e atravessa em direção a Betsaida. Nesse caminho, nesse trajeto, Jesus conversa com os discípulos e os chama a atenção dizendo o seguinte: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com aquilo que os fariseus estão apresentando. Essa é a palavra de Jesus. Fermento, para aquele momento, para aquela época, representava tudo que você possa imaginar de corrupção e coisa estragada. Fermento era quando você queria aludir, é quando você queria de alguma forma transmitir uma informação de algo que não prestava. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: tomem cuidado com os ensinos dos fariseus, porque esses ensinos não prestam, porque eles estão estragados. Os discípulos, e aqui entra toda a informação que a gente começa a trazer para a nossa vida, os discípulos, mais uma vez, não compreendem o que Jesus está transmitindo. Eles estão tão focados na realidade humana, eles estão tão aprofundados nos aspectos humanos, que eles não conseguem ter discernimento acerca do que Jesus está falando. E eles começam a discutir entre eles: quem foi que esqueceu o pão? Eles começam a debater entre eles: por que é que você não trouxe o pão? Mais uma vez a gente entra no barco, sabe-se lá para onde Jesus vai, ele entra de uma cidade para outra, ele entra no barco, atravessa o mar da Galileia, volta para um lado, vai para o outro, e a gente precisa comer. Por que é que vocês esqueceram o pão? E eles começam a discutir acerca disso: quem foi que esqueceu o pão? Não prestam atenção que o que Jesus estava transmitindo era muito mais além do que isso.
E é muito mais além do que simplesmente o pão físico. Isso revela, meus queridos, a dificuldade que aqueles homens, mesmo se deparando com fatos tão extraordinários que Jesus já havia realizado, tinham para enxergar e para compreender quem ele era e qual era a essência dos seus ensinamentos. Jesus, percebendo essa discussão, capítulo 8, verso 17 de Marcos, percebendo essa discussão, ele pergunta: por que é que vocês estão discutindo? Por que é que vocês estão debatendo? Vocês ainda não compreenderam o que eu estou dizendo? Vocês têm o coração endurecido acerca de tudo que vocês estão vendo? Será que vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Têm olhos, mas não veem? Será que vocês não se lembram? Há pouquíssimo tempo atrás eu peguei 5 pães, 2 peixes e alimentei mais de 4.000 homens. Será que vocês não compreendem que se a gente precisar de pão aqui dentro do barco, eu faço brotar dessa madeira, eu tiro de dentro do mar, eu peço meu pai e ele manda o maná para a gente? Será que vocês ainda não conseguiram compreender isso? E quando eu multipliquei 5 pães e 2 peixes e alimentei mais de 4.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos. No contexto aqui é diferente, foram 7. Será que vocês não conseguem enxergar isso? Eu fiquei olhando para essa exortação de Jesus e fiquei me colocando no lugar dos discípulos. Que vergonha esses homens tiveram que enfrentar e engolir. Jesus é capaz de alimentar uma multidão e esses homens eram incapazes de perceber que o que ele estava falando ia além do que um pedacinho de pão ou um peixe que fosse pescado naquele momento. E eles estavam se contentando, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Eles estavam se contentando em apenas serem meras testemunhas, parcos espectadores daquilo que Jesus fazia. Milagres que, na essência do ministério de Jesus, não era o que ele veio realizar. Já ministrei aqui nessa igreja dizendo para os irmãos que Jesus não veio nesse mundo para fazer milagre para ninguém, conquanto ele faz. Mas ele veio a esse mundo para salvar o homem da condenação do pecado. E se existe um milagre maior do que esse, a gente não conhece. Por tabela, realizou uma série de feitos e continua realizando uma série de fatos extraordinários na vida de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque ele quer e porque ele é Deus. Agora, se você ficar aí dobrando seus joelhos pedindo um milagre para Deus, recorrendo a um milagre de Deus, achando que ele vai fazer esse milagre porque você merece, porque você deseja, porque você é mais bonito, mais feio, mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo, lamento. Ele não tem compromisso nenhum com a sua oração nesse sentido. Nenhum. E o que os discípulos estão enfrentando nessa confrontação é exatamente isso. Eles conseguem presenciar, eles conseguem de alguma forma ouvir, eles conseguem de alguma maneira visualizar, mas eles não conseguem compreender. Aliás, um ditado diz isso, né? Se você ouve, logo esquece. Se vê, você se lembra, e se faz, você compreende. O que falta, muitas vezes, na vida desses discípulos e na nossa vida é exatamente fazer. E quando eu olho para a realidade do que Jesus está transmitindo através desse milagre, eu compreendo que ele quer usar esse milagre como um recurso didático. É um milagre didático. Ele quer trazer lições diferentes de todas as lições que ele já havia transmitido para os seus discípulos até aquele momento. E por isso ele vai dividir essa ação em 2 partes. Ele poderia falar para aquele homem o seguinte: vai, a tua fé te salvou, e você começa a enxergar, vai ver coisa que você nunca viu na sua vida. Ele podia fazer simplesmente assim como ele fez em outras situações. Mas aqui não. Ele quer transformar a vida desse homem num recurso didático, para que os discípulos aprendam de uma vez por todas o que é seguir, o que é ver, o que é presenciar, o que é ouvir Jesus falando e realizando milagres. Aliás, você há de lembrar, poucas
semanas atrás desse fato em si, Jesus estava no barco com os seus discípulos, e quem estava aqui domingo passado vai lembrar disso. Jesus estava no barco com os seus discípulos, houve uma tremenda tempestade, aonde eles estavam, Mar de Galileia. Jesus acalma o vento, aquieta o mar e transmite mais alguma informação para aqueles indivíduos que não tinham fé. Nós falamos sobre isso semana passada. E eles não aprenderam que não era o fato extraordinário, quem é esse que até o vento e o mar manda aquietar e aquieta. Não era isso que eles tinham que aprender. Eles tinham que aprender que quando Jesus está no barco, nada é capaz de impedir você chegar do outro lado. Eles não conseguiram compreender isso. E eles também não conseguiram compreender o que Jesus está fazendo com esse homem aqui. Mas como ele não desiste, glória a Deus por isso, não desiste deles e não desiste de nós, ele então cria mais um recurso didático para ensinar-nos o que de fato ele espera da nossa vida, o que de fato ele requer de nós, o que nós precisamos fazer para, de maneira consciente, de maneira plena, de maneira absoluta, entender o que o Senhor quer que nós façamos. E aí, é dentro desse contexto, o microfone está descendo aqui, não se preocupa não, ele está descendo, eu vou empurrando ele para cima. Dentro desse contexto, você, como eu disse no início, vai encontrar uma série de informações que esclarecem para nós, de uma forma muito objetiva, qual é a vontade de Jesus para a vida desses discípulos. Eu poderia citar todas elas aqui, na leitura do texto que nós fizemos, elas estão já contidas. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, você vai encontrar algumas outras também. Mas aqui, nesse momento nosso, eu quero tratar só de duas questões que Jesus trata com os seus discípulos e que servem para nós, para que a gente aprenda, através desse milagre didático, o que o Senhor espera das nossas vidas. Primeiro, enxergar vultos não significa enxergar. Primeira lição que Jesus está trazendo para aqueles homens: enxergar vultos não significa enxergar. Jesus recebe aquele homem, nós não sabemos quem o conduziu até Jesus. Ele então imediatamente retira aquele homem da aldeia, porque aquela aldeia representava algumas coisas ruins na vida daquele homem: incredulidade, ameaças, acusações, culpa, lembranças ruins. A liderança daquele povo tinha por tradição entender que alguém que era cego, ou era porque os pais pecaram, ou porque ele em si cometeu pecado. E esses homens, ou esses líderes, ou essas pessoas faziam com que esse homem compreendesse que ele estava sofrendo um castigo divino. Se você quiser ler João capítulo 9, que tem um outro cego, que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele: Senhor, quem pecou, os seus pais ou ele que pecou, para que ele fosse cego? E aí a transformação daquele homem é outra. Jesus diz assim: nem os pais nem ele está cego para que a glória do Senhor se manifeste na vida dele. E então vai lá e cura aquele homem. Era uma tradição. Jesus tira esse homem de todo esse ambiente, tira dali, arranca desse ambiente hostil. O homem que era pobre, que era cego, que não tinha perspectiva, um homem cego não podia trabalhar, dependia da boa vontade dos outros, não tinha como sobreviver. Conduz esse homem pela mão, tira desse ambiente e faz algo assustadoramente, vou usar essa expressão, deixa ela para outro canto, você vai entender. Jesus se abaixa, cospe na areia, mistura o cuspe com a areia e emplastra nos olhos daquele homem cego. Nós que vivemos no século 21 vamos falar assim: que coisa horrível. Esquece a expressão, que ela ainda está na minha mente, mas eu não vou usar. Que coisa assustadoramente horrível. Mas é isso que ele faz. Sabe por quê? Primeiro, era tradição para os judeus tangificar a fé de alguém quando queria manifestar sobre essa vida a cura. Tanto a imposição de mãos, que não é de longe, é encostando, quanto
situações que pudessem de alguma maneira mostrar para aquela pessoa que você estava interessado e agindo em favor dela para que ela fosse curada, mais essa pessoa se sentia acolhida e tratada, podendo ou não ser curada se tratando de outra pessoa. No caso de Jesus, a gente sabe que é assim que acontecia, e era uma tradição. Mais ainda, havia uma tradição dentro da família judaica de que o primogênito tinha propriedades de cura no seu cuspe. É por isso que você vê um monte de herege hoje criando um monte de igreja dizendo cuspe santo, o dente de ouro, não sei, deve ser dessas coisas que esses indivíduos tiram essas ideias absurdas, porque tu não pode nascer de outra maneira, é por conta da interpretação errada da palavra. Mas enfim, você tem que entender um contexto para poder compreender por que Jesus estava fazendo aquilo. Pois bem, Jesus então emplastra aquela saliva misturada com terra nos olhos desse homem. E é muito curioso. Por quê? Porque, em princípio, Jesus vai perguntar para ele o seguinte: você vê? Você está vendo? Depois que Jesus faz isso, Jesus pergunta para ele: você está vendo? E o texto vai afirmar que aquele homem diz o seguinte: não estou vendo. Porque quem vê pessoas que parecem como árvores andando, ou está cego ou está doido, ou uma outra. O que acontece de imediato aqui na vida desse homem é que Jesus age com tal propriedade, com tal poder transformador, porque ele quer, repito, trazer lições sobre a vida dos discípulos, que Jesus recobra a capacidade de ver a luz. Isso é muito profundo, irmãos. Como ele tem outra intenção, o que ele está trazendo à tona na vida desse homem é o fato de que ele saia de uma escuridão total. A luz traz revelações das coisas e pessoas que estavam próximas a ele. E isso acontece, vou abrir um parênteses aqui, quando você se encontra com Jesus. Você é capaz de não compreender, mas você vive numa escuridão tão profunda, você vive em trevas tão densas, você vive numa dissipação total de luz, que você é incapaz de compreender, enquanto Jesus não lança luz sobre os seus olhos. E o que isso representa? Condenação, inferno, distanciamento de Deus. Escuridão é condenação, é afastamento de Deus, é quando você morre e vai para o inferno. Não existe uma maneira mais clara de eu dizer isso para você que ainda não pertence a Cristo, que vive na escuridão, mas não se deu conta dessa verdade. E enquanto você não pedir a Deus para abrir os seus olhos, você vai continuar nessa escuridão. E continuando nessa escuridão, o seu destino, meu querido, eu lamento dizer isso para você, é o inferno. E acredite, o inferno existe. E o que esses homens, esses discípulos, estavam fazendo? Aí entra um outro fato. Esses homens já tinham saído da escuridão, mas estagnaram nela. Estagnaram naquela brecha de luz. Estagnaram ainda só naquela frestinha. Eles só conseguiam enxergar pessoas como árvores. Eles não conseguiam ter discernimento do que é árvore e do que é pessoa. Chama-nos a atenção também o fato de que esse cego não era um cego de nascença, porque se ele tem o discernimento da sua mente do que é uma árvore, ele ficou cego ao longo da vida. Porque como é que ele vai ter compreensão de uma árvore se ele nunca viu uma? Mas enfim, o que eu quero que você entenda é que há um sentido, um rumo a seguir, um norte a se guiar, que esse homem passou a receber quando ele foi tirado de Betsaida, como eu disse, daquele ambiente hostil. E a partir disso nós simbolizamos também que você se aproprie dessa palavra,
que você foi retirado de Betsaida, foi retirado do seu ambiente hostil, do mundo de pecado que você vivia e veio para a luz. Em vindo para a luz, você começa a ver as coisas da maneira como esse cego via. Em saindo da escuridão, como os discípulos também já tinham saído, eles começam a enxergar as coisas de uma outra maneira, ainda não como deveriam, mas de outra forma. E é interessante, porque se você lembrar dos discípulos no barco, a discussão que eles estavam tendo era sobre pão físico, enquanto Jesus estava falando de algo muito mais profundo, de uma doutrina herética que poderia corroê-los e distanciá-los dos princípios que o Mestre estava estabelecendo sobre suas vidas. Pessoas, prestem atenção, que viveram experiências extraordinárias, milagres dos mais diversos, curas, ressurreições, demônios que foram expulsos. Esses homens viram, presenciaram todos esses fatos, mas ainda não tinham entendido quem era Jesus e quais os seus valores. Jesus então realiza a primeira etapa para mostrar para eles o seguinte: olha só, não adianta ver da forma como vocês estão vendo, não adianta ver pela metade. Vocês precisam avançar naquilo que vocês estão enxergando. Vocês precisam ampliar essa visão. Saíram do ambiente hostil, foram retirados de toda perseguição e acusação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, para eu fechar o parênteses que eu abri, que ficou longo, nós encontramos no meio da igreja essas pessoas. Pessoas que têm a visão assustadoramente limitada, enxergando árvores como se fossem homens. Mais do que isso, existem pessoas que passam pela nossa igreja, que ouvem as nossas mensagens que vêm de púlpito, minha ou de qualquer outro, pastor Samuel, Felipe e tantos outros que pregam na igreja, Armando, Leandro, que ouvem a palavra, gostam da palavra, mas não conseguem absorvê-la em suas vidas, não tomam uma decisão, não vão além do pão físico. E aqueles que já ouviram, compreenderam, tiveram a sua visão um pouco aberta e saíram do convívio da igreja. Outros que continuam vivendo indolentemente, colocando a culpa nos outros pelos seus erros, ou justificando a sua indolência e a sua ausência na igreja por conta da culpa dos outros. Crente cheio de mimimi, de quequequé, de coisinhas, que não conseguem se envolver na igreja e põe sempre a culpa no outro. O problema é seu, meu irmão. O problema é seu, minha irmã. Conserta a sua vida com Deus e produz. O reino precisa de gente que trabalhe, que faça, que se doa. E não de crente que fica com mimimi, sentadinho no banco, com o dedo apontando e dizendo, não vou fazer. Tô vergonha essa cara, meu irmão. É isso que Jesus está falando. Sua visão precisa ser ampliada. Sua visão precisa ser aumentada. Você não foi chamado para ver árvore em forma de homem ou homem em forma de árvore. Não é isso que Deus quer para você. Ou então, pega o seu boné. Uma vez eu falei isso e o cara pegou o boné mesmo. Essa igreja aqui, meu, precisa de gente que trabalha, que quer fazer, não para se mostrar, não para que os outros se gloriem, não, de gente que trabalha em favor do reino, para a glória de Deus, para salvar gente que está se perdendo. Deus não chamou você para ficar aí. Deus não chamou você para ver um monte de milagre acontecendo e ficar batendo palma. Deus chamou você para receber os milagres e para ser instrumento de milagre na vida dos outros.
Enquanto você não se conscientizar disso, você vai ver homem em forma de árvore. É isso que os discípulos estão vivendo. Viram coisas extraordinárias. Vou falar uma coisa para você. Amanda, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Nunca peço isso, mas hoje minha garganta está ruim, porque eu cantei muito com o ministério. Tem um autor chamado Marcos Witt, que ele diz uma coisa, irmãos, que me impactou quando eu li. Me impactou de uma tal forma que revela essas pessoas que ainda estão vivendo, enxergando apenas a brecha da luz. Marcos Witt disse o seguinte: um dos motivos porque a igreja atual, sob vários aspectos, está sem poder, sem direção e com um fraco testemunho, é que não podemos dizer como Isaías. O que Isaías disse? Eu vi o Senhor. Obrigado, Armando. Isaías disse: eu vi o Senhor. A igreja atual não diz isso. E quando Isaías diz que ele viu o Senhor, o que acontece? Ele se reconhece fraco, pecador, limitado, incapaz, habitante de um povo de impuros lábios, pecador também. O que o Senhor faz com Isaías? O anjo vem, pega uma tenaz do altar, queima os lábios de Isaías, o purifica e fala para ele assim: e agora, Isaías? Quem é que eu vou enviar? O que Isaías diz? Você conhece bem? Pode falar. Fala de novo que eu pego. É isso aí. A igreja hoje não vive essa realidade porque tem muito crente que não pode dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Porque ainda está com a vista fechadinha, nublada, escondida. Mas eu falei de 2 ensinamentos. Não adianta dizer que vê se vê pela metade. Uma outra coisa muito interessante é aonde se forma a visão. E talvez o ensinamento que Jesus queria trazer para nós é exatamente esse, para a gente poder caminhar para a conclusão. A visão se forma no cérebro. E é na mente que nós guardamos as informações que recebemos através dos nossos olhos. O texto diz que, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Os nossos olhos recebem a luz que se converte em impulsos elétricos que por sua vez são enviados para o cérebro, que processa estes sinais para formar as imagens que vemos. É assim que funciona a nossa visão. Tudo que você está enxergando agora está processado dentro do seu cérebro. É por isso que Jesus toma pelas mãos dele a vida desse homem mais uma vez, impõe as suas mãos, coloca as suas mãos sobre os olhos desse homem e faz com que ele enxergue corretamente, porque a partir dessa segunda transformação, desse segundo ato do milagre didático de Jesus, a mente desse homem passa a ser transformada. O cérebro desse homem passa a ter uma nova formação. Jesus poderia ter curado esse homem, como eu disse, numa piscada de olhos. Por mais infame que possa ser essa palavra, né? No sentido de dizer de um cego. Mas ele vai agir sobre a vida dele agora, na sua mente, no seu cérebro, para mostrar para os discípulos que não adianta enxergar apenas. A mente tem que ser transformada. A mente tem que ser mudada. É necessário que a luz entre em nossos olhos, mas quem dá a forma à imagem é o cérebro, é a mente. Por isso,
é preciso, é necessário uma renovação em nosso pensamento. Preste atenção nessa palavra. É necessário uma renovação em nosso pensamento. Não podemos achar que já sabemos de todas as coisas. Nós encontramos crentes com 10, 20, 30, 40 anos de igreja, mas ainda enxergando homens como se fossem árvores, porque não tiveram as suas mentes moldadas, não permitiram essas mentes transformadas. Ainda estão presas, arraigadas nos valores humanos e nos costumes pessoais de suas próprias vidas. Nós precisamos refletir, e para isso eu preciso agir com a minha mente. Nós precisamos refletir em nossas atitudes, nossos conceitos, e pedir a Jesus que imponha as suas mãos poderosas, não somente sobre os nossos olhos, mas sobretudo sobre as nossas mentes. A Super Interessante, uma revista muito conhecida de ciência, ela faz um questionamento assim: como um órgão com a consciência de um pudim, com a consistência de um pudim, é capaz de criar pensamentos, memórias, medo, prazer e toda a complexidade que distingue o homem de outras espécies. A consistência do nosso cérebro é como a consistência de um pudim. Como pode guardar tantas informações e condensar a vida do ser humano nesse pedacinho de corpo? O poder que existe sobre o cérebro e sobre a mente é tão grande que é ele que precisa ser transformado. Pra você ter uma ideia, Mahatma Gandhi, líder indiano, ele diz assim: vocês podem me acorrentar, torturar e até destruir meu corpo, mas nunca aprisionarão a minha mente. E Paulo? O que Paulo vai dizer? E eu estou caminhando para o final. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São duas verdades que Jesus aplica no coração daqueles discípulos e que reverberam sobre a nossa vida também nessa hora. A luz passa pelos olhos, mas a imagem se forma na mente. Nós somos capazes de enxergar muitas coisas do reino, mas se a nossa mente não for transformada, nós somos incapazes de enxergar o reino antes de todas as coisas como imperativo sobre nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento, colocando a sua vida diante de Deus.